convidar vocês hoje, nesse nosso último dia de conferência de céus abertos, a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, vamos falar um pouco sobre céus abertos na Bíblia. Eu vejo que existe um mover de Deus acontecendo, existe um chamado de Deus para essa geração, e é importante nós estarmos sensíveis àquilo que Deus está fazendo. Atos capítulo 10 nos conta quando o evangelho é pregado para os gentios. Sabe, até esse momento aqui o evangelho não era pregado pelos gentios. A Bíblia foi escrita por judeus, Jesus era judeu e o povo judeu realmente eles se separavam de outros povos. Eles tinham um coração separado de outros povos. Mas aqui no capítulo 10, sabe, o Espírito Santo de Deus vem para nós em Atos capítulo 2, mas até aqui no capítulo 10, toda a história que nós conhecemos envolve judeus. Apenas um tipo de povo específico. E talvez, de alguma forma, o povo judeu, inclusive os discípulos, eles não tinham entendido ainda todo o chamado de Deus, que Deus queria usar os gentios, queria usar os judeus para estender a glória dele para todos os homens, para que todas as pessoas forem salvas. Então, quando Jesus deve ter falou para eles, olha, vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura, né? Eles devem ter pensado a toda criatura judia, toda criatura que pertence ao meu grupo, à minha etnia. Mas aqui no capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Pedro, que é interessante, talvez seja um dos mais resistentes com relação a pregar o evangelho por gentios, Deus se manifesta para ele. Então, no versículo 9, depois que Cornélio tem uma visão dos céus, então são dois momentos separados. Um centurião chamado Cornélio teve uma revelação dos céus, o anjo aparece para ele. Ele era um homem temente a Deus, mas ele não era um homem que não conhecia sobre Jesus. E o anjo aparece para ele, nos primeiros versículos do capítulo 10, fala assim: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram até o céu. Isso significa que existem atitudes físicas que nós fazemos, que elas são transformadas por reino espiritual. Tem coisas que nós fazemos do natural, que Deus recebe na eternidade. E a Bíblia nos diz que o anjo veio em resposta a essas atitudes de Cornélio. Ela vem a resposta a essa atitude de Cornélio em ofertar e orar continuamente diante do Senhor. E no versículo 9, no dia seguinte, a Bíblia diz, por volta do meio-dia, enquanto eles ainda estavam a caminho e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao telhado da casa para orar. Diga comigo, orar. Ele sentiu fome e quis algo para comer, mas enquanto preparavam a refeição, ele caiu em êxtase, no qual viu o céu aberto. E algo parecido com um grande lençol estava sendo baixado à terra pelos quatro cantos. Nele havia todas as espécies de animais quadrúpedes, criaturas rastejantes e aves ariscas. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro disse: não, Senhor, de jeito nenhum, jamais comi algo impuro. A voz lhe falou pela segunda vez: pare de tratar como impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi levado de volta ao céu. Pedro ainda estava refletindo profundamente sobre o significado da visão que tivera quando os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado onde era a casa de Simão, pararam junto ao portão e chamaram, perguntando se Simão, conhecido como Pedro, estava hospedado ali. Enquanto a mente de Pedro ainda estava ocupada com a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens estão procurando por você. Levante-se, desça e não receie em ir com eles, porque eu mesmo os enviei. Amém? Até aqui, Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor esse momento profético no qual nós estamos vivendo como igreja, como a casa do Senhor nesse lugar. Eu oro para que as cadeias sejam quebradas, eu oro para que as mentiras sejam desfeitas e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para que nós possamos movimentar de acordo com os céus que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Nós oramos para que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós e para que os céus estejam sobre nós, cada vez mais abertos, os anjos do Senhor subindo e descendo sobre nós. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bom, Pedro era um homem de Deus, um homem que tinha sido batizado com o Espírito Santo, um homem que
caminhou com Jesus, ele participou da morte e da ressurreição de Jesus, ele viu milagres acontecendo, ele participou desses milagres, a sombra dele curava, mas olha que interessante, ele ainda tinha coisas a aprender em Deus. Deus ainda estava se revelando progressivamente a ele. Então, nós precisamos entender como cristãos que se você é movido pelo Espírito, Deus está sempre revelando coisas novas para nós. Deus está sempre ampliando o nosso entendimento. E Pedro agora, num dia comum, num dia normal, a Bíblia nos diz que ele estava numa casa esperando o almoço ficar pronto, e ele disse que sentiu fome. E aí ele foi aproveitar esse momento, enquanto o almoço estava sendo preparado, ele foi orar, ele foi gastar um tempo com o Senhor. E é impressionante isso, eu quero dizer algo para você, queridos. Quando nós decidimos gastar tempo com os céus começam a revelar o que está no coração. A palavra revelação revelar é aquilo que está oculto, agora vem à luz. Nós não sabemos de tudo, a não ser que o céu se abra sobre as nossas vidas. Então Pedro estava gastando tempo com o Senhor, e nesse momento em que ele estava gastando tempo com o Senhor, a Bíblia nos diz que ele viu o céu aberto. A Bíblia nos diz que ele caiu em êxtase. Ele caiu numa posição, em algumas traduções vai dizer que Pedro entrou em transe. Uau, talvez é uma das palavras que nós não gostamos de ouvir na igreja, né? Talvez você nunca entrou em transe, mas a Bíblia diz que Pedro entrou em transe. Transe é uma das formas que muitas vezes Deus pode se manifestar conosco. O que é um transe, pastor? Transe é quando os seus sentidos naturais se fecham e os seus sentidos espirituais se abrem. Sabe, é como o mundo físico começa a fechar cada vez mais e o mundo espiritual se abre. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele teve esse momento, ele ficou em êxtase. Eu nunca tive essa experiência de forma poderosa, mas eu sei de irmãos que tiveram essa experiência poderosa. Eu lembro que em Sarasota, nós sempre fazíamos 12 horas de adoração, mesmo sendo uma igreja pequena na época. Eu lembro que nós sempre fazíamos 12 horas, e eu lembro que o Senhor começou a falar conosco, que Deus falava: Deus, qual que é a palavra profética para hoje? Deus, o que o Senhor quer fazer? Algo, fala conosco. E eu lembro que um dia o Senhor falou assim: hoje eu visito vocês. Eu quero que vocês se preparem para eu visitá-los. Eu quero que vocês entendam algo, querido. Os céus continuam falando. Deus está fazendo coisas novas continuamente. Deus está se movendo continuamente. Às vezes você está desatualizado do que está acontecendo no céu, mas eu quero dizer para você que Deus continua fazendo algo todos os dias, e Ele continua revelando algo para os filhos dEle, aqueles que o buscam constantemente. Eu lembro que a gente estava lá, o Senhor falou: vamos visitar vocês. E eu falei: amém, glória a Deus. Quando chegou perto da meia-noite, eu falei: gente, vamos orar um pouco, nós vamos orar, e eu sinto que o Senhor quer fazer algo. Ele falou que, eu não falei nada, que Ele ia nos visitar. E eu lembro que nesse dia, a glória de Deus foi tão poderosa, que sem falar nada dessa palavra que eu tinha recebido, todo mundo começou a se prostrar. Todo mundo começou a deitar no chão, e as pessoas e os meninos que estavam comigo começaram a ver Jesus vindo em uma carruagem real. Eles começaram a ver a glória de Deus vindo. O pastor Evan estava lá, o Ethan estava lá, nós começaram a ver a glória de Deus vindo, e a gente começou a se prostrar, sem ninguém trazer uma palavra. Eu fiquei feliz demais, foi algo maravilhoso quando o Senhor vem. Passam alguns dias, nós fazemos 12 horas de novo. Eu falei: Senhor, a última vez foi maravilhosa, e agora o que o Senhor quer fazer conosco? E o Senhor falou comigo assim: a última vez eu visitei vocês, mas hoje eu quero levar vocês na minha presença. Eu falei: amém, não sei como é que isso vai funcionar, mas eu quero receber isso também, eu quero viver essa realidade. E eu lembro que quando nós começamos a orar, a gente estava em pé, a gente fez uma roda, e gente, vamos orar aqui, vamos fazer uma adoração. E aí uma dos meninos que estavam conosco, eu falei: gente, eu acho melhor a gente sentar. Eu senti de Deus de sentar. Vamos orar sentado, nem sempre a gente pode orar em pé. Vamos orar sentado. Ela falou assim: pastor, vamos ficar em pé, porque eu falei assim: olha, mas e se a presença de Deus vir? Se a presença de Deus vir, alguém vai cair, eu não vou conseguir segurar vocês. Ela falou assim: não vai vir a presença de Deus agora, a gente só vai cantar. Eu falei: tá bom, tá tudo certo. Cara, e ela assim, ela tipo do meu porte, sabe? Uma pessoa bem magrinha. Quando a gente começou a tocar pela primeira vez, quando a gente deu o primeiro toque, o Evan tocou a primeira vez, cara, a presença de Deus veio tão forte, ela caiu. Buf! Não deu tempo nem de segurar ela, foi assim, ó. Sabe quando você vai tentando pegar a pessoa assim, não deu tempo nem de segurar, ela caiu no chão. Querido, sabe que eu estava num momento tão espiritual com o Senhor, a gente estava tão cheio da glória, e quem convive com a gente sabe como é que a gente age. Eu rachei o bico. Eu ria e ria dessa menina caindo lá, puf, no chão, os meninos riam também. Eu falei: vamos continuar, deixa ela caindo lá para trás. Deixa ela caindo lá. E a gente continuou orando, e a presença de Deus vindo. Depois que eu recuperei de tanto rir,
E aí a presença de Deus continuou vindo. Passa alguns minutos, essa menina começa a voltar a si. E ela falou assim, eu falei assim, o que aconteceu? Ela falou assim, cara, você não vai acreditar. Quando eu caí, os meus sentidos físicos começaram, eu vi vocês rindo, eu vi. Mas ela falou o seguinte, o que foi acontecendo é que foi diminuindo, e de repente eu estava nesse jardim com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus, eu vi nesse jardim as gramas eram vivas, as flores eram vivas, e eu vi a presença de Deus, sabia que era Jesus, e ela toda emocionada com a presença de Deus naquele lugar. Os sentidos físicos delas foram tirados, mas o espiritual foi ativado. Ela teve a experiência que Pedro acabou de ter aqui. Ela teve essa experiência onde Pedro estava lá, ele estava em oração, e de repente os sentidos físicos de Pedro se fecham, para Deus trazer uma revelação poderosa para ele no reino espiritual. E o que eu acho interessante nisso, essa menina teve essa experiência, essa noite foi muito interessante. Foi uma noite interessante porque a gente foi orar sobre isso, e a gente orou um pelo outro. E o Evan, quando nós oramos pelo Evan, ele viu a glória de Deus. Ele disse que a gente fechou os olhos, e de repente, ele disse que quando ele abre os olhos, ele viu os anjos de Deus, e os anjos falam para ele, finalmente, foi uma experiência que ele teve com o Senhor. Sabe de uma coisa, eu quero dizer para você nessa hora, que essas experiências estão abertas para cada um dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Você não precisa ser especial, mas se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se você recebeu o Espírito Santo, Deus quer te levar a coisas extraordinárias. Deus quer fazer isso sobre a sua vida, porque os céus foram abertos sobre nós. Mas olha que interessante, Pedro teve essa visão, e agora Deus, nesse momento que Pedro tem essa visão, o que acontece é Deus está querendo revelar um conceito para Pedro que até então Pedro não entendia. E Deus ama falar por parábolas. Eu quero que você entenda de coração que a linguagem de Deus, na maioria das vezes, é através de parábolas. Deus nos dá sonho em parábolas. É através de parábolas que nós podemos ser livres. No livro de Jó fala que Deus avisa o homem em sonhos, ainda que esse não entenda. Então Deus traz visões, e essas visões que parecem não ter sentido, no fundo tem um sentido espiritual. E Deus começa a trazer esse lençol que desce com aves e com animais que são considerados impuros. Ela desce do céu, os céus se abrem. Diga comigo, o céu se abre. O céu se abre e essas aves e esses animais descem no lençol. E Deus fala para Pedro, mata e come. E Pedro, sabendo da lei, porque esses animais eram proibidos por Deus no Antigo Testamento, Pedro fala, Senhor, eu nunca comi isso, não é agora que eu vou comer. E Deus fala 3 vezes para ele. Deus fala o seguinte, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Um dos pontos interessantes aqui que eu quero trazer, não é nem sobre a salvação dos gentios a partir desse momento, mas um dos pontos interessantes que eu quero trazer, nós como cristãos, precisamos aprender a ter a nossa mentalidade mudada, não a partir de a opinião de alguém que está na internet, ou simplesmente de um pastor, mas a partir de um momento de encontro com Deus, onde os céus se abrem, Deus começa a modificar o seu pensamento. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão fazendo coisas pela opinião do outro. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão fazendo porque assistiu isso na internet, assistiu isso com o pastor fulano de tal, ele leu isso e acha que é dessa forma, mas a pergunta que eu quero trazer é, foi revelação? Foi a partir de um lugar de oração? Foi a partir de um lugar onde a presença de Deus se manifestou? Foi a partir de um lugar de céus abertos? Ou foi a partir de um lugar de dor? Ou foi a partir de um lugar de uma opinião? Porque fulano é inteligente, beleza, ele é inteligente, mas será que ele tem a inteligência dos céus? Ah, mas fulano ele tem uma sabedoria, mas será que ele tem uma sabedoria dos céus? Será que ele carrega algo vindo dos céus para as nossas vidas? Pedro teve um conceito mudado, expandido pelo próprio Deus, mas Pedro estava em jejum, Pedro estava orando e o Senhor trouxe essa revelação para ele. Sabe, o reino de Deus é movido a partir de revelação. Diga comigo, revelação. Me preocupa saber que nós vivemos uma geração em que elas se movem pela revelação do outro. Elas se movem pela revelação dos outros. Bom, se você não tem a revelação daquilo que você está vivendo, com certeza isso não vai ser gerado em você fé. Porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é a palavra revelada, é a palavra rema de Deus. Então a fé vem
quando aquela palavra de Deus começa a fazer sentido para você. Quando aquela palavra de Deus se torna revelada. Talvez você lê Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você lê e sabe, decorou, mas aquilo ainda não se tornou uma revelação. Uma revelação que produz fé. Pastor, qual que é a vantagem de ter revelação? Quando você recebe revelação, é mais difícil do inimigo tirar algo de você. Quando você vive em revelação, você começa a entender os sistemas dos céus. No reino natural, ouça, eu vou dizer para você. Você aprende pelo método natural. A informação, ela entra pelo método natural. Você vai lá, estuda, lê livros. Mas no reino espiritual, é mais do que isso. Deus pode usar livros, e Ele usa livros para você, mas Deus começa a trazer algo que quando você medita no seu coração, o que Deus vai fazer em você, Ele vai trazer uma revelação. Uma revelação da glória de Deus, uma revelação sobre aquele assunto, uma revelação sobre o seu futuro. E aí você tem coisas que você não sabe como que funciona, mas se você só sabe que é. Só sabe que é desse jeito. Nós vemos muitas vezes um grupo de pessoas que tem tantos conhecimentos, ou parecem ter tantos conhecimentos, mas pouquíssima revelação. E quanto mais revelação nós temos, mais acesso nós temos ao fluxo de Deus, à provisão de Deus. Deixa eu dizer algo para você, querida. A revelação dos céus é a provisão de Deus sobre a sua vida. Quem recebe revelação sobre algo, recebe a autoridade de Deus para realizar aquelas coisas. Vocês conseguem entender isso? Quem recebe a revelação sobre algo, recebe os céus abertos para mover sobre isso. Quando Deus te revela algo e aquilo é desenvolvido no seu coração, a provisão de Deus e os anjos de Deus começam a se mover toda vez que você age nesse lugar. Toda vez. Meu pai sempre me ensinou algo muito poderoso. Meu pai sempre me ensinou a buscar uma palavra. A buscar uma palavra. A não se mover sem uma palavra. Sem uma palavra dos céus. Sem que haja revelação. Sem que ele faça aquilo que o Senhor quer que ele faça. E não tem a ver com confundir com a nossa própria opinião, porque quando você está buscando uma palavra e uma revelação dos céus, guarde isso. Você vai realmente buscar purificar aquilo. Você não tem medo de opiniões. Você não tem medo de algo ser contra aquilo, porque você quer saber se aquela palavra é sua ou se aquela palavra é de Deus. E nesse lugar onde você tem uma palavra, os céus se movem sobre você. Os céus se movem, o céu está com você. Eu lembro quando eu fui namorar com a Raíssa, ou fui casar com a Raíssa, eu falei, pai, estou namorando. Cheguei para ele, surpresa, pai, vou namorar. Eu nunca esqueço o que meu pai perguntou para mim. Ele disse assim, você tem uma palavra? Eu falei, bom, essa não era, né? Achei que ele ia ficar feliz. Ele falou assim, você tem uma palavra? Eu falei, pai, eu acho que ele falou assim, você tem uma palavra? Mas é porque eu achei meio duro o que ele trouxe para mim. Mas meu pai é um cara que se move pela palavra. Foi a partir da revelação que ele constrói a igreja. É a partir da revelação de Deus de ir em algum lugar. Ele sabe que ele pode ir sem dinheiro porque Deus vai trazer a provisão. É a partir da revelação que ele tem, que ele consegue expulsar demônios. É a partir da revelação que ele tem, que ele cura enfermos. É a partir da revelação que ele tem, que as portas se abrem, porque ele aprendeu a ter uma direção na palavra. Muitos de nós estamos nos movendo sem uma palavra, sem uma revelação de Deus com relação a algo. Estava conversando com meu irmão sobre esses dias, falou assim, cara, e aí, o que nós vamos fazer, Lucas? Eu falei, mano, você vai para esse lugar, você está indo para lá. Ele falou assim, Heber, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu lembro quando nós fomos ter a nossa primeira filha no Brasil, e eu estava nos Estados Unidos, estava tudo certo para a Isabela nascer nos Estados Unidos, e aí, de repente, eu estava orando, Deus, tem algo que não está encaixando. Aí Deus fala comigo assim, volta para o Brasil, vai ter sua filha no Brasil. E eu fiquei pensando, Senhor, ir para o Brasil?
E aí quando a gente falou para o pessoal que a gente ia ter a filha no Brasil, na época estava tendo aquele, acho que era o Zika vírus, que as crianças estavam nascendo com deformidades. Tava muito perigoso ter filhos no Brasil. E as pessoas vão ter filho aqui, que está perigoso para ter filhos aqui. Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa assim, a gente tem uma palavra. Quando você tem uma palavra, meu irmão, pode cair 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido. Quando você tem a palavra, os céus estão sobre você. Se você tem uma palavra para estar onde você está, na igreja onde você está, no seu casamento, o diabo pode se levantar do jeito que ele quiser, mas você tem uma revelação sobre aquilo, você tem uma palavra, ainda que não pareça ter sentido. Quando você tem uma revelação dos céus, as portas se abrem. Pedro recebeu uma revelação no momento em que ele decidiu orar, em que ele decidiu buscar a presença de Deus. O céu se abriu e Deus descortina algo além, algo novo a partir de Pedro. Ele não tinha entendido, ele começou a meditar sobre a visão. Sabe, queridos, nem tudo que Deus fala conosco nós vamos entender na hora. Nem tudo que Deus fala conosco, ou a forma como Ele fala conosco, a gente vai entender claramente. Mas Deus está falando conosco. Então, pastor, o que eu faço quando eu não entendo o que Deus está falando comigo? Continua meditando, continua refletindo, continua orando. Você precisa utilizar o seu raciocínio para aquilo. E à medida que Pedro recebe essa revelação, ele está meditando, a mente dele estava ocupada. Deus já estava trazendo provisão para responder o que ele estava buscando. E o Espírito Santo de Deus mostra para ele, Pedro, você não tinha entendido, mas agora eu vou te explicar, não é sobre animais, mas é sobre pessoas. É sobre o projeto que eu tenho na sua vida. Nós precisamos aprender que na atmosfera da glória, na atmosfera da presença, Deus vai mudar conceitos que nós temos. E Deus vai quebrar preconceitos que nós temos. Pedro tinha preconceito com os gentios. Às vezes nós achamos que homens de Deus, eles não têm barreiras emocionais, eles não têm barreiras espirituais, eles não têm barreiras culturais. Mas eu quero dizer para você, querido, muitas vezes eu e você, nós temos barreiras emocionais e na nossa mentalidade, e a gente acha que é certo, a gente acha que está funcionando, porque eu aprendi desse jeito, eu vim de tal lugar, eu tive essa experiência. E aí sabe de uma coisa, somente quando você está no lugar onde os céus abertos estão sobre a sua vida, você permite com que Deus traga uma revelação. Deus, Ele pode modificar a forma como você vê as coisas e quebrar essas barreiras. Pedro era um homem de Deus, mas ele precisava ainda ter barreiras sendo quebradas. Isso só acontece a partir do momento de revelação. Nós às vezes queremos que pessoas aprendam algo porque nós estamos vendo. Nós queremos que as pessoas se movam de acordo com nossa perspectiva. Mas eu quero que você entenda algo, querido. Às vezes você teve revelação, mas essa pessoa ainda não teve. Seu marido ainda não teve. Seu filho ainda não teve. Dou graças a Deus pelos meus pais, porque eles entendiam claramente que só porque eu cresci na igreja não significava que eu era crente. Eu ainda precisava ter um encontro com Jesus. Precisava ter um encontro com o Senhor. Quem da sua família ainda não teve um encontro com Jesus? Está na hora de nós orarmos para que hajam céus abertos sobre eles. Para que eles comecem a ver pela perspectiva dos céus. Pastor, e por que é importante nós termos a perspectiva dos céus? O diabo luta para que nós não tenhamos os céus abertos. Por quê? Porque os céus abertos é a conexão de Deus, é a revelação de Deus sobre certas coisas que podem transformar a nossa vida. Onde os nossos olhos começam a ser abertos. Onde nós passamos a entender o que nós não entendíamos antes. Muitos de nós não entendemos até entrarmos na presença. É o que o salmista vai dizer. Ele vai dizer algo poderoso, ele fala assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Alguém aqui já quase desviou porque viu a prosperidade do ímpio? Claro, vocês são muito crentes. Vocês são pessoas muito de Deus. Você fala, rapaz, o cara está fazendo coisa errada e só prospera, e todo mundo elogiando. Inclusive o pastor, eu conheço, olha, pastor, não acredito. O cara está prosperando em tudo. A vida toda torta. E aí você começa a pensar assim, será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena mesmo guardar o meu coração? Será que vale a pena ser fiel por tudo que eu estou passando? Parece que tudo que o ímpio faz prospera. Mas o salmista diz algo muito interessante. Ele fala assim, eu não entendi até que eu entrei no teu santuário. Até que eu entrei na presença.
Sabe, queridos, tem coisas que nós só vamos entender, os nossos olhos só vão se abrir quando nós entrarmos na presença. E às vezes o que o inimigo vai querer fazer com relação a gente é continuamente manter a gente longe dos céus abertos e da presença de Deus. Porque quando nós estamos longe da presença, quando nós estamos não nos movendo debaixo dos céus abertos, nós começamos a agir como se nós fôssemos desse mundo. Nós começamos a guerrear com as armas carnais que não funcionam. Nós começamos a nos movimentar de acordo com a lógica humana. Pessoas que são simplesmente cheios de ousadia no reino espiritual, quando os céus abertos, quando os céus estão fechados sobre elas, ou elas não se movem debaixo dos céus abertos, o que acontece é agora elas começam a viver no raciocínio lógico. Quando pessoas que têm um coração perdoador, ou cheio de vida, ou cheio de amor na presença de Deus, quando os céus estão fechados sobre elas, o que acontece agora? Elas começam a agir como pessoas irracionais. Eu quero dizer para você, querido, que o chamado de Deus para os seus filhos é que eles vivam debaixo de céus abertos. Para que eles vivam debaixo de céus abertos. A adoração faz sentido quando os céus estão abertos. A palavra que Deus te dá faz sentido quando os céus estão abertos. A comunhão faz sentido quando os céus estão abertos. Mas quando nós decidimos nos mover longe dos céus abertos, nós voltamos a ser e agir como homens e mulheres irracionais. Toda vez que nós não estamos agindo de acordo com a vontade de Deus, você precisa saber se você está debaixo da nuvem. Tem coisas que são certas. Eu quero que você entenda isso. O diabo nem sempre vai trazer coisa errada para a gente. O diabo nem sempre vai trazer informação errada. Eu quero que você entenda isso. Vem comigo. Paulo está pregando o evangelho. De repente uma menina chega para ele, chega na frente de todo mundo, a menina que era conhecida. Ela tinha, a Bíblia nos diz que ela tinha um espírito de adivinhação. E é interessante isso, porque em grego é piton. A palavra é piton. E essa menina com espírito de adivinhação, ela começa a falar, olha, esses homens aqui são de Deus. A mensagem que eles têm é uma mensagem de Deus. E ela faz isso por alguns dias. Bom, a palavra que ela estava liberando era errada? Sim ou não? Não. Ela estava falando, Paulo era um homem de Deus. A mensagem era uma mensagem de Deus. Mas olha que interessante, o espírito por trás daquilo era demoníaco. O espírito por trás daquilo. E o termo que a Bíblia utiliza é piton. Ou seja, era um espírito que vai sugando. Ele tem palavras que nós recebemos, que elas são lindas. Mas se você perceber o reino espiritual, aquilo está sugando a vida de Deus de você. Aquilo está te amarrando, aquilo está te prendendo, aquilo está te deixando dependente. Sabe, quantas vezes eu vejo, tem palavras até que a gente recebe, palavras proféticas, que palavras parecem ser acuradas, parecem estar naquele lugar, mas quando você começa a discernir, tem algo que me torna dependente. Eu paro de ouvir de Deus para ouvir desse homem, eu paro de ouvir do Senhor para ouvir, sabe, eu começo a ficar viciado naquilo. É o espírito de Pitom, a palavra certa, mas o espírito é errado. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele entendeu, aquela mulher não está falando nada errado, mas o espírito que estava com ela era imundo. O que o apóstolo Paulo faz? Ele expulsa esse espírito de adivinhação. E é interessante isso, porque às vezes nós estamos acostumados em olhar para algo muito errado que o diabo vai fazer, mas a sutileza não está naquilo que ele fala, mas está na intenção por trás, está no espírito maligno por trás. Mas só o discernimento de alguém que vive constantemente debaixo de céus abertos pode identificar quando o mal está se movendo. Anos atrás eu vi esse testemunho que eu achei incrível. Chegaram para uma mulher nos Estados Unidos que ela identifica notas falsas. Ela bate o dedo na nota e fala, isso aqui é falso. Ela bate o dedo na outra nota e fala, isso aqui é verdadeiro. Não interessa se ela está nova, se ela está velha, não interessa. E aí perguntaram para ela assim, mas como você sabe quando a nota é verdadeira e quando é uma nota falsa?
E ela fala assim: eu gasto o tempo todo estudando a verdadeira. O tempo todo, eu fico todo o tempo exercitando. Quando eu bato o dedo numa nota falsa, eu sei exatamente que é uma nota falsa. Sabe, tem alguns irmãos que pensam que eles vão vencer o diabo estudando sobre as estratégias de Satanás. Eu quero saber todos os enganos que o diabo está fazendo para eu estar me protegendo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, você esquece isso. Gasta tempo na presença. Quanto mais tempo você gastar nos céus, quanto mais tempo você gastar diante de Deus, quanto mais tempo você gastar ouvindo a verdade, no momento em que uma gota de mentira pingar, você sabe de onde que veio. Você sabe quem que é, porque você gasta tempo na presença de Deus continuamente. Os céus abertos sobre nós produz a realidade dos céus. Produz com que nós vejamos as coisas pela perspectiva divina. Nós enxergamos não agora de acordo com as nossas opiniões, mas nós enxergamos agora de acordo com aquilo que Deus quer fazer. E é engraçado, querido, não interessa quantos anos de crente você tem. Não interessa. Saiu da movimentação dos céus abertos. Você começa a pensar como um homem pensa. É o que Jesus diz para Pedro. Quando Pedro começa a trazer uma palavra para Jesus, onde ele fala: Jesus tem dó de si mesmo, que cruz, que nada. Jesus fala para Pedro assim: Pedro, para trás de mim, Satanás. Você pensa como um homem. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O diabo sabe exatamente a forma como nós raciocinamos. Tem algumas coisas que eu creio que nós precisamos ter a nossa mente mais ampliada. Uma das coisas é: nós estamos no ano de 2026 depois de Cristo. Sim ou não? Esse é o nosso período. Bom, alguns de nós chegamos nessa terra 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, 80 anos atrás. E alguns estão indo embora mais cedo, outros vão embora daqui a alguns anos. Eu tenho 40 anos. Então, no máximo, talvez, mais 60 anos, eu vou estar nessa terra. Mas em 1985 eu não tinha chegado aqui ainda, não tinha estreado. Em 1984 eu não estava aqui, mas o mundo estava aqui. E sabe quem estava aqui também? O diabo. O inimigo estava aqui. Eu quero que você entenda que eu e você temos um período de tempo na terra. As coisas são novas para nós, mas não para o reino espiritual. Então, toda vez que você acha que você é muito esperto, entenda que tem alguém aqui, alguns seres que estão aqui, desde a fundação do mundo. Então, só tem uma forma de vencer esses seres que estão aqui desde a fundação do mundo: se submetendo a Deus continuamente, vivendo debaixo dos céus abertos, porque de outra forma, nós somos como marionetes na mão do inimigo. Você acha que seu psicólogo sabe sobre você? Ele deveria conversar com Satanás. Ele entende a nossa carne, o nosso raciocínio que parece lógico, as coisas que parecem funcionar. Quando nós não nos movemos debaixo dos céus abertos, nós estamos em perigo. E nós estamos perdendo o potencial que Deus quer gerar em nós. Às vezes você acha que é muito espiritual, cheios os conceitos. Mas eu quero dizer para você, querido, os seus conceitos existem antes de você nascer. Porque conceitos não morrem. Pessoas antes de nós pensou da forma como nós estamos pensando. Mas quando nós nos submetemos ao Espírito de Deus e permitimos com que o Espírito de Deus faça com que a gente passe pelas coisas que nós precisamos passar, para que nós possamos ver essa realidade dos céus. Querido, o diabo não tem chance contra nós. O inimigo não tem nenhuma chance. Porque agora nós somos movidos pelo Espírito de Deus. Nós somos movidos pela presença de Deus continuamente, constantemente. Céus abertos nos fala de mudança de conceitos. Nos fala de revelações que nós não teríamos se nós não estivéssemos na presença. Pedro teve o seu conceito e preconceito mudado, porque ele viu Deus
que Deus tinha um propósito para os gentios. É interessante que Pedro chega à casa de Cornélio. E a primeira coisa que Pedro fala, não é falar assim, olha gente, obrigado por ter me chamado. Gente, estou muito feliz aqui, obrigado por ter me chamado. Assim eu estou até tentando entender aqui o que aconteceu. Sabe, porque eu tive uma revelação, vocês chegaram na hora, o Espírito Santo de Deus falou para mim, deve ser alguma coisa interessante. Pedro não fala isso, ele fala assim, você sabe que judeu não entra na casa de gentil, né? Imagine você recebe a visita de um anjo, o anjo manda chamar o irmão Pedro pelo nome, e aí você fala, cara, é um grande homem de Deus, vai chegar aqui, vai falar alguma coisa muito interessante, é um homem educado, é um homem que vai me dar boas-vindas, ele está vindo junto com o meu povo. E o cara chega e fala assim, rapaz, você sabe que eu não sento com pessoas do Salaia, você sabe disso, né? Eu só vim aqui porque eu tive uma visão. E Deus falou para eu vir. Ou seja, não estou querendo estar aqui com vocês. E aí, Cornélio e o time que estava com ele, o grupo que estava com ele, cheios de expectativa para ouvir a palavra que podia sair. E aí, uma outra coisa que eu aprendo no reino de Deus, Deus sempre se revela para os humildes. Humildade é chave para vivermos um céu aberto. Se Cornélio fosse facilmente ofendido, ele podia falar, gente, Pedro, cara, você veio de longe, mandei gente te buscar. Você chegar aqui e falar uma besteira dessa? É a falta de educação. É uma falta de educação, desrespeito com a minha casa. Eu não sou qualquer pessoa. Cornélio esquece isso. Ele esquece. Sabe, querido, às vezes a vitória que Deus tem para você está do outro lado da ofensa. Deus falou, fica nesse lugar aqui, fica nessa comunidade. Ou fica nesse lugar que eu tenho para você. Ou fica nesse trabalho. Você fala, não, me ofenderam no começo. Deus fala, esse homem vai ser usado por Deus para liberar o seu destino. Você fala, não, me tratou mal, nem pegou na minha mão. Cornélio, ele rejeitou a ofensa. Ele rejeitou a aparência para ouvir o que Pedro tinha a dizer. Mas olha que interessante. A Bíblia diz que enquanto Pedro ministrava, o Espírito Santo desceu sobre aquela casa. Sabe aqueles céus abertos que Pedro tinha visto? Agora estava sobre aquela casa à medida que ele ministrava, porque Pedro tinha uma palavra. Os céus respondem quando nós temos uma revelação, quando nós temos uma palavra. E sabe o que Pedro viu? Pedro viu que Deus, da mesma forma que trouxe o seu Espírito Santo sobre ele, que andou com Jesus, trouxe o Espírito Santo sobre aqueles gentios, que ele nem queria estar lá. E ele fala algo poderoso, agora eu vejo que Deus não faz distinção de pessoas. Um dos problemas da religiosidade é achar que nós somos melhor e mais santos do que os outros. Mas toda vez que nós caminhamos debaixo de céus abertos, o Senhor sempre nos leva a um lugar de quebrantamento e humildade. Vocês estão comigo ou não? No lugar a Deus, deixa eu ver pela tua perspectiva. Pedro era tão ignorante. Era um homem de Deus, mas era ignorante. A mente dele ainda era pequena. Deus tinha um chamado grandioso para ele, mas a mente dele também era pequena. Sabe, querido, quero que vocês entendam. Por mais que vocês e nós achamos que pensamos fora da caixa, a nossa mente ainda é pequena. As coisas que nós achamos que são bacanas, a nossa mente ainda é pequena. E quando nós entramos na presença de Deus e somos conduzidos pelo Espírito Santo, o Senhor começa a nos levar a esse lugar onde Ele vai expandir o nosso entendimento, onde Ele vai fazer a gente enxergar pela perspectiva dEle. São os céus abertos, é a glória de Deus. Em Isaías 64, versículo 1, vamos falar algo muito poderoso. Isaías 64 diz o seguinte: gostaríamos que rasgasse os céus e descesse, então as montanhas se sacudiriam em tua presença. Isso seria como o fogo que acende os gravetos, e o fogo que faz a água ferver, e as nações tremeriam diante de ti,
quando fizeste coisas tremendas que nós nem esperávamos, queríamos que descesses, para que as montanhas se sacudissem em tua presença. Ninguém jamais ouviu, nem ouvido algum percebeu, nem olho viu outro Deus além de ti. Tu trabalhas para quem espera em ti. Sabe, Isaías está trazendo uma coisa interessante. Ele está falando o seguinte: se o Senhor rasgar os céus e descer, as montanhas vão sacudir na tua presença. Sabe o que eu sinto para a nossa geração? Nós temos um chamado como God Provider, e talvez esse seja o nosso maior coração. É ver os céus abertos e a presença de Deus se manifestando. Por quê, pastor? Porque quando a presença de Deus manifesta, as coisas começam a acontecer como elas deveriam acontecer. Quando a presença de Deus manifesta, o cego passa a enxergar, o surdo passa a ouvir, pessoas começam a ter uma outra perspectiva da glória de Deus. Recentemente eu estava numa mesa e uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, ela de outra denominação, falou assim: eu tive a oportunidade de orar na torre de oração. Eu falei: mesmo? E como é que foi? Ele falou: no momento em que eu pisei na torre de oração, eu comecei a chorar. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E era como se Jesus estivesse lavando o meu coração. Eu comecei a chorar. Eu comecei a ver as coisas pela perspectiva diferente. Sabe o que é isso, querido? Quando você entra na presença, quando os céus descem sobre você, você começa a ver as coisas por uma outra perspectiva. A glória de Deus vem sobre você. Você percebe que você não está bem, ou você percebe que você está no caminho certo, ou aquelas acusações começam a cair por terra. Quando você entra na presença, quando Deus rasga os céus e desce, certos conceitos que nós tínhamos, que não estavam de acordo com a vontade de Deus, começam a ficar claras. Mas quais são as áreas que os céus ainda não desceu sobre nós? Quais são as áreas que as montanhas não sacudiram, que ainda não foi trago justiça? Isaías ora para que os céus pudessem ser rasgados e o Senhor descesse, porque ele sabia que quando ele vem, as coisas começam a ser transformadas. Nós precisamos muito nessa geração de céus abertos contínuos. Não apenas no nível individual, mas nós precisamos muito nessa geração de lugares, de igrejas, de ambientes, onde nós estamos continuamente oferecendo oração, palavra profética, declarações do Senhor, cujos céus estão abertos, para que quando pessoas entrarem nesse lugar, elas sejam completamente tocadas pela glória de Deus. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite é: os céus estão continuamente abertos sobre a sua vida? A sua casa é um lugar de céus abertos? Podemos fazer dessa casa, dessa igreja, um lugar onde as pessoas podem ter um encontro contínuo com a presença de Deus? Será que nós somos aqueles que carregam os céus porque nós estamos continuamente conectados em Jesus, conectados com a glória de Deus? Será que nós somos os céus abertos onde nós vamos porque nós temos o Espírito de Deus? Ou nós somos o céu de bronze, o céu fechado, aquele que pesa, o Jonas no barco, ao invés de sermos que libera a vida de Deus, nós somos um canal de Deus. Nós somos aqueles que tiram a vida de Deus das pessoas. Não tem a ver com dar palavras de aconselhamento, mas tem a ver com carregar a presença. Tem a ver com nos movermos nos céus, na direção de Deus. Se tem uma coisa que o inimigo tem medo, não é de quantos mandamentos nós podemos recitar. Não é o quanto nós sabemos a Bíblia de cor e salteado, apesar de ser importante você guerrear na oração através da palavra. Mas é o quanto de céus abertos estão sobre nós, nos lugares onde nós vamos. Pedro teve a visão dos céus abertos.
Ele carregou o céu junto com ele para a casa de Cornélio. Ele carregou o céu junto com ele. Quando Pedro abre a boca, o Espírito Santo de Deus vem e transforma aquela casa para sempre. A partir daquele momento, ouça o que eu vou dizer para você. A salvação começou a entrar para milhares e milhares de pessoas. E graças a essa revelação que Pedro teve, que se estendeu para Cornélio e para sua casa, hoje eu e você, que somos gentios, estamos tendo a oportunidade de ter esse céu aberto sobre nós. Eu quero te convidar nessa noite a esse lugar. De ser os céus abertos, de ser um portal de Deus, de ser um canal da presença, de não falar coisas ou viver coisas que não se alinham com a vontade de Deus para a sua vida. Mas não apenas isso, eu quero convidar você a construir nesse lugar, nessa igreja, se você pertence a essa casa, a ser aquele que sustenta a movimentação dos céus, para que os céus continuem continuamente abertos no reino espiritual. Nós vamos oferecer incenso contínuo a Deus, dia e noite e dia, momento após momento. Incenso agradável. Aquilo que agrada a Deus a partir das nossas orações, do nosso servir, da nossa busca, da nossa entrega. Sabe, o reino espiritual, quando pessoas estão buscando a presença, ele se abre. Mas há uma guerra no reino espiritual para que os céus não permaneçam abertos. Eu sei disso. Pastor, por que você diz isso? Só se ouvir. Quantos lugares foram sinais de avivamento que hoje não são mais? Quantos lugares foram lugares onde tinham revelação e hoje tem opinião, tem informação? Pastor, qual que é a diferença? Querido, informação enche a sua mente, mas não transforma o seu coração. Revelação te dá vida, traz um fluir, faz com que você entre na glória. Você recebe algo, é o seu pão de cada dia. Revelação enche a nossa mente. Nós ouvimos muita informação, enche a nossa mente. A gente fica assim, nossa, que demais. Mas nunca, Deus, eu quero mais do Senhor. A revelação, ela fala, Senhor, eu te quero tanto. Seu coração começa a transbordar. Você quer orar mais. Você quer servir mais. Isso é revelação. Céus abertos carregam o poder de Deus, o chamado de Deus. Nos céus abertos, no momento na vida de revelação, aquilo que está oculto vem à luz. Mas aquilo que era duro começa a ser quebrantado. Nesse lugar de unção,